Pessoal, literalmente, a gente sente vergonha, às vezes, do nosso país ter algumas situações tão esdrúxulas, tratando quem quer empreender, quem quer ser um cidadão sério, um cidadão de bem, como bandido. E tratando o bandido como se fosse vítima da sociedade. Hoje chegou um vídeo até mim, tá? Um menino chamado Yuri Guimarães. Ele fez uma denúncia. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Vocês vão acompanhar esse vídeo comigo e aí vocês vão deixar o comentário. De verdade, não consigo entender. Você já imaginou passar a madrugada inteira fazendo bolo, salgado, preparando café, entre outras coisas para você trabalhar, e pela manhã a prefeitura fazer esse belo serviço com as suas coisas? Existe algum projeto que está ligado da gente ou algum outro projeto que a prefeitura esteja desenvolvendo para solucionar esse problema? Ela não vai falar nada. Educação já não é o forte deles. Como vocês puderam ver, né? A prefeitura tira o nosso trabalho, tira o que a gente tem, tira o que a gente conquistou. Como vocês viram a resposta para a minha pergunta. Tem algum projeto para fazer? Tá, tirou. O que a gente faz na vida? Se vira. Vai passar fome? Você tem filho em casa para cuidar? Se vira. Esse não é o trabalho da prefeitura. Ora, o querido prefeito se elegeu falando que ia ajudar a população. Mas esse não é o trabalho da prefeitura. O trabalho é fazer você se virar, como vocês viram. Pois é, você assistiu o vídeo comigo aqui, um jovem, negro, no Rio de Janeiro, tentando ganhar vida, tentando ser um cidadão sério. A prefeitura chega e ele pergunta, olha, tem algum programa que eu possa me regularizar? Não respondem. Acho até que ele cometeu um crime bem pesado. Ele estava com a camisa do Brasil, com a camisa da seleção. Isso aí causa um ódio e uma revolta neles. Mas assim, é vergonhoso, é vexatório a gente viver num Brasil no qual a gente sabe que aquele que não quer ser só mais uma vítima do sistema é tratado como bandido. Cara, o cara estava trabalhando, como ele disse, passar a madrugada inteira fazendo bolo, fazendo café, fazendo comida para poder ir lá ganhar o pão de cada dia e é tratado, sabe, que nem bicho, que nem bandido. É complicado. É complicado, às vezes, acreditar que um país desse pode dar certo, né? Vamos lá, vamos partir para a nossa próxima notícia aqui, né? A notícia é antiga, mas eu precisei resgatá-la. Olha, eu fiz um comentário num vídeo do Nicolas Ferreira que está circulando aí nas redes sociais. Eu vou colocar até o vídeo para vocês. E aí, provavelmente alguém de esquerda, né, veio e falou, entrou no assunto da imprensa, veio e falou, e o Bolsonaro que atacava a imprensa, atingia a imprensa. Pois é, eles diziam muito que o Bolsonaro atacava e atingia muita imprensa. E eu falei, não, mas você tem que ver que não é o que se faz, é quem faz. Porque quando são outras pessoas que fazem, ninguém fala nada, passa pano, acha que foi um deslize, foi uma brincadeira. Agora, quando é o Bolsonaro, aí sim é algo criminoso. Aí eu citei, como por exemplo, alguns ministros que ofendiam a imprensa também. Aí ele pediu para que eu desse só um exemplo. E eu vou trazer só um exemplo, né? De um caso que aconteceu em 2018, antes mesmo do Bolsonaro. Só um exemplo. Que, para mim, já era um caso de impeachment. E vou trazer ainda numa mídia de esquerda para você. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, manda editor da Folha enfiar a pergunta na bunda. Perdão pela palavra, mas está aqui na matéria. Devolver essa pergunta a seu editor, manda ele enfiar isso na bunda. Isso é uma molecagem. Esse tipo de pergunta é um desrespeito. É desrespeito. Disse o ministro Gilmar Mendes, por telefone, a um repórter da Folha de São Paulo, que perguntou sobre quem pagou sua passagem para Portugal para participar de um seminário. Coincidência ou não, está acontecendo agora o Gilmar Palusa, como ficou conhecido, ou seja, um evento feito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que é bancado com dinheiro público
para os ministros do STF e para ministros do governo Lula. Enfim, acha que se fosse o Bolsonaro mandando um editor enfiar a notícia na bunda, quando este editor pergunta uma coisa que é obrigação ser informada, então é o Bolsonaro realmente que é o cara que ataca a mídia, né? Então, assim, eu só quero mostrar para vocês, através dessa notícia, que a própria mídia, que foi a ofendida, foi a própria mídia, né? Os membros da mídia que tem que enfiar a notícia na bunda, perdão usar a palavra de novo, que continuam mentindo para você. E vamos lá, a coisa é tão descarada, tão escancarada, que essa semana eu vi uma notícia do Metrópolis dizendo que o Silvio Almeida foi aplaudido numa igreja ao discursar contra o PL do aborto. Cara, cá entre nós, o que a mídia está tentando fazer agora? Comprar, ou melhor, enfiar na sua cabeça a ideia de que os petistas são conservadores. Duvida? Vou trazer uma matéria da Tati Mandelli e ela falou exatamente o que eu venho falando para você há mais de 2 semanas. O Lula vai fazer arminha, vestir verde e amarelo e falar Deus, pátria e família daqui a pouquinho para pegar aquelas pessoas sem memória e achar que o Lula é a favor de pautas conservadoras. Escuta. O que nós estamos observando, né, no mundo? Observamos agora no Parlamento Europeu uma virada à direita. As pesquisas dizem isso. Os eleitores, né, melhor dizendo, brasileiros, na sua 60% se identificam entre centro ou centro-direita. Isso está fazendo com que os candidatos desse discurso woke, né, que a gente fala, esse discurso aí pró-bandido, pró-droga, pró-aborto, antifamília, esse é um discurso que não tem nenhuma possibilidade de êxito com 60%, pelo menos, dos eleitores. E isso fez com que vários partidos de esquerda mandassem uma cartilha. A cartilha diz primeiro para usar pouco vermelho. Comecem a usar Deus, família, no seu discurso, para que seja identificado como um candidato conservador, mesmo você sendo um candidato da esquerda. Veja bem, isso está na cartilha dos caras agora. Então é desespero. Vou mudar meu discurso, vou adaptar o meu discurso ao eleitorado. Então eu estou mentindo, porque se não é o teu discurso, não é o teu discurso. Então eles estão preparados para enganar as pessoas. A gente já viu na campanha do Lula, não fala nisso, não, também não fala naquilo, também não fala naquilo outro. E aí eles começam a construir uma ideia de que são o que não são conservadores. O que nós estamos observando? Começam a construir uma ideia de que são o que a gente sabe que eles não são, conservadores, de forma alguma. Vamos lá, vamos falar agora de uma matéria que foi divulgada no UOL e eu achei bem interessante citar isso aqui para vocês. Estamos falando do Gilmar Mendes. Não há clima no Brasil para anistia, diz Gilmar Mendes. Enfim, o ministro do STF, o Gilmar Mendes, disse nesta segunda-feira não acreditar no avanço da proposta legislativa para anistiar os envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023. Abre aspas. Não acredito que haja clima no Brasil para um debate sobre anistia diante da gravidade dos fatos que ocorreram, afirmou ele em entrevista à CNN de Portugal, lá de Portugal. Pois bem, olha, até onde eu sei no direito brasileiro, e inclusive eu vi juízes serem punidos em relação a isso, com exceção dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não podem se manifestar sobre casos que porventura cheguem até a sua mão. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, mesmo fora do Brasil, agem como se políticos fossem. Então, esse caso da anistia é um assunto que cabe única e exclusivamente ao Congresso Nacional. A anistia vem por lei. E aí, não é um assunto de debate por parte de um ministro do Supremo. E já deixando bem claro, ou seja, isso não é um debate, isso é um recado. Não aprova não, que vocês vão incomodar a gente. É o Brasil, né? Vamos lá.
Você vê o Lula indo, Lula vindo, voa para cá, voa para lá, mas Brasil é o 6º país com maior fuga de milionários. Quem tem grana no Brasil quer pular fora. Em 2024, o Brasil vai ser o 6º país com o maior número de migração de milionários para outros territórios, de acordo com a pesquisa e a consultoria especializada Henley Partners. O levantamento diz que 800 pessoas com patrimônio de pelo menos $1 milhão vão deixar o país. Esse número coloca o Brasil atrás apenas da China, que é 15,2 mil pessoas deixam o país, Reino Unido, Índia, Coreia do Sul e Rússia. O estudo ainda sugere que, nos casos do brasileiro e indiano, o êxito está relacionado à busca de um melhor estilo de vida, segurança, limpeza, acessos a serviços de saúde e educação melhores. Então, quem tem um pouquinho de grana, quem está preparado, pula fora, né? Vocês sabem que eu fiz isso, né? Então, meu foco é Uruguai, né? Então, estou no Uruguai, né? Meu novo foco agora é o Uruguai. Achei um lugar bem interessante, né? Até por ter isenção de impostos, ser fácil a obtenção da residência. E eu vou depois detalhar isso com vocês e até, quem sabe, criar uma estratégia de uma consultoria, algo assim para vocês, porque vale a pena, tá? Economicamente falando, para quem tem uma certa estrutura, vale a pena. Não tem imposto sobre herança, tem um monte de questão aqui que depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas vai ficar para um próximo editorial. Vamos deixar a poeira baixar e as coisas se organizarem primeiro. Matéria do Globo, pessoal. Economia argentina recua 2,6% no primeiro trimestre e país entra na recessão. Tensão hermana. Os primeiros meses do ano foram marcados por cortes acentuados nas aposentadorias reais e nos salários do setor público e pela interrupção de projetos de infraestrutura pública. O Milei vem impressionando todo mundo, conseguiu bater, depois de 30 anos, pela primeira vez na história, né, dos últimos 30 anos, inflação zero, vem trazendo muitos pontos positivos para a Argentina. Mas ele já havia anunciado que haveria, né, um remédio amargo, ou seja, teria pontos negativos, e um deles era a recessão da economia. Tá? Ele falou, vai piorar para depois melhorar. E ele não mentiu em momento algum. Houve essa recessão. Por quê? A partir do momento que eu tento fazer uma contenção de gastos, eu tenho que fazer com que o acesso ao dinheiro fique mais limitado. Senão eu não consigo limitar aqui a inflação. E isso acaba fazendo com que as pessoas, dada a movimentação, gastem menos, procurem investir menos. Até quem tem dinheiro fala, opa, não vou gastar, não vou construir, não vou comprar carro, não vou fazer nada disso. Faz com que toda a economia retraia. Tá? Então, é algo que era esperado. Não está nada fora da linha e, principal, nada fora das promessas de campanha. Ele falou, olha, nós teremos pelo menos um ano de piora econômica. Ele avisou. Ele falou, eu vou controlar a inflação, eu vou controlar o rombo, eu vou entrar com o pé no peito aqui da economia, mas nós vamos ter recessão vai piorar para depois melhorar. E aí, ele acertou no ponto de piorar. Daqui para frente tem mais 6 meses no ano. Vai ter que dar uma melhorada, tá? Para sinalizar o argentino que hoje mexeu no bolso, o argentino fica revoltado. Então vai ter que dar uma melhorada e eu acredito que o Milei está no caminho certo, tá? Acredito que o Milei está indo totalmente no caminho certo. Vamos lá, pessoal. Ontem, a dona Marina Silva, né, ministra do Meio Ambiente, mostrou o rostinho bonito para nós, deu o ar da graça, apareceu e falou nada com nada, ou seja, é tudo culpa da natureza, tá? Mas, entretanto, todavia, contudo, não deu resultado nenhum. E aí, o Demétrio chutou o balde, chegou com o pé na porta e falou, olha, senhor Lula, toma vergonha nessa cara sua, porque ninguém cai mais no seu papinho. Escuta só, é a Globo News. Gente, eu tô fazendo vocês assistirem a Globo, sentindo prazer em assistir a Globo. Eu sou um mágico. Olha só isso.
O governo Lula já está com 1 ano e meio e o que nós temos é um despreparo absoluto de combate aos incêndios. Não há aumento de pessoal, não há aumento de verba, não há equipamentos novos, não há, por exemplo, aviões para lançar água nesses focos de incêndio que são usados em vários países, não só em países desenvolvidos. São usados amplamente, por exemplo, na África do Sul. Nada disso acontece aí no Pantanal. O governo Lula tem um descuido criminoso. A ministra Marina Silva é responsável por isso. E os funcionários do ICMBio e do IBAMA resolveram iniciar uma greve no auge dos incêndios florestais no Pantanal. É interessante isso. É um escândalo do ponto de vista político o que está acontecendo, ainda mais quando a política externa brasileira tem como um dos eixos, né, a questão ambiental. Enfim, o Demétrio falou da Marina Silva, criticou a Marina Silva, mas ele não podia ter feito isso. Ele esqueceu de um grande mérito da Marina Silva. Ela foi homenageada no show da Madonna. E aí, isso já abona qualquer possibilidade. Afinal, se a Madonna homenageou ela, ela é boa para o meio ambiente, né? Ignorem o que o Demétrio falou aqui. Mentira, ignora não. Tudo verdade. Governo mais despreparado que eu já vi na minha vida. E a Marina Silva? Ó, coitada. Vamos lá, tem mais matéria. Bora para cima? Folha de São Paulo. Suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão da PF e PGR. Então vamos entender isso aqui. A Folha de São Paulo está dizendo que o Alexandre de Moraes, ao suspender os perfis de bolsonaristas das redes sociais, fez isso de forma ilegal e irregular, uma verdadeira caixa preta, em sigilo que só ele sabe, excluiu a Polícia Federal e a PGR e tomou medidas de ofício. É isso que eles estão falando? É. E o Deltan Dallagnol confirma. Foi ele que publicou. Quantas contas de redes sociais já foram derrubadas por decisões do Alexandre de Moraes? Essa é a grande caixa preta do STF. Ninguém sabe porque não há transparência e falta de fundamentação nas decisões. Moraes, que é relator do famigerado inquérito do fim do mundo, atua há mais de 5 anos como um caçador de fake news. Muitas de suas decisões são tomadas sem nenhuma participação da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República. Se nem a PGR e nem a Polícia Federal atuaram, então quem pediu os bloqueios? Ninguém sabe. Em alguns casos, as decisões contam apenas com relatórios da AEED do TSE, ou seja, a área de administração do TSE, o Ministério da Verdade do próprio Alexandre de Moraes. Qual democracia no mundo permite uma caixa preta de censura na maior corte judicial do país? Pois é. O que eu percebo é que até a Folha de São Paulo, a imprensa tradicional de esquerda, estão preocupadas com o tamanho do poder que estão entregando na mão do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a visão que eu tenho, tá? De que eles se ligaram no tamanho do buraco que enfiaram, né? O pessoal aí tá vendo que esse canhão vai se virar para eles, porque daqui a pouco, se eles resolverem criticar alguém que é aliado, porque a grande questão não é só criticar o STF, isso aí a grande mídia já entendeu, não podemos criticar o STF. Mas às vezes criticar aliados, como aconteceu no caso do Lira. A matéria da Folha de São Paulo era contra o Lira e veio a censura. Enfim, parabéns à grande imprensa, estão sendo vítimas do monstro que eles mesmos criaram. Vamos lá, última matéria. Quero falar ainda do leilão do arroz. Por que que eu tô sendo o único babaca a falar disso? É porque eu acredito que isso ainda vai dar muito pano para manga, principalmente se rolar uma CPI. Vai ser uma arma muito forte contra o governo Lula. Olha essa matéria da Gazeta do Povo. Ligações com o MST, leilões suspeitos
e aparelhamento colocam Edgar Preto na mira da oposição. A demissão do ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Nery Geller, foi entendida pela oposição como uma tentativa do governo de se livrar da culpa pelas irregularidades apontadas no polêmico leilão que pretendia importar 263 mil toneladas de arroz para o Brasil por causa das enchentes do Rio Grande do Sul. No entanto, a saída de Geller abriu caminho para a oposição achar novos alvos de interesse para a investigação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O próximo deve ser o presidente da Companhia de Abastecimento, a Conab, Edgar Preto, que é ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. As suspeitas de corrupção no leilão começaram no início desse mês, quando empresas pequenas, não ligadas ao comércio internacional, ganharam contratos milionários de importação de arroz. 3 delas estariam ligadas ao Geller, que foi demitido. O governo esperava que as suspeitas fossem contidas com o desligamento dele, mas não resolveu. Mas todo o processo do leilão estava ligado à Conab, hoje vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, desde o aviso do leilão até a entrega do controle de qualidade do produto. Como Preto é o chefe do órgão da Conab, ele passou a ficar na mira dos oposicionistas. Vamos lá, resumindo. Leilão tinha falcatrua, quem disse foi o Lula. O pior é que quando eles mandaram o Geller embora, que era o secretário, falou, queima ele que a oposição vai atrás dele. E acaba por ali. Só que a oposição mirou no Edgar Preto, que era o chefe da Conab. Sabe o que a oposição descobriu? Que a Conab já tinha feito outra contratação com uma empresa locadora de veículo para comprar veículo. Não, para comprar milho. Isso já aconteceu, foi feito e está ligado ao Edgar Preto. Então a oposição vai partir para cima. Vai atrás, porque onde tem fumaça, tem fogo. E aí, meu amigo, vai dar ruim. Tá? Pode ter certeza que vai dar ruim. O governo Lula pode estar diante de um novo escândalo aí, de como se fosse o Petrolão, o Mensalão. Questão de tempo, muita coisa ainda vai ser escancarada nesse governo Lula. Aguarde, que a gente está só esperando para ver as notícias que vão surgir a partir dessa nova CPI. Tá bom? Pessoal, é isso. Quero agradecer vocês por terem ficado até o final do editorial. Quero fazer um pedido para vocês. Não sei porquê. Eu não sei se é os vídeos que estão ficando ruins. Não mudou nada. Mas de repente, assim, deu uma queda brusca. Eu tava vendo o Pitoli, que é da Áureo Verde, ele reclamando também que, assim, do nada, os vídeos de direita estão deixando de ser entregues, sabe? Não sei o porquê. Então deu uma queda aí de 40% no nosso canal. Tá? Não sei se é o público que não tá querendo mais, se é eu que... Sabia que um dia vocês iam enjoar de mim, eu já sentia isso, eu já vi que vocês já estavam chateados comigo, brincadeira. Assim, a gente não mudou a postura e foi de uma hora para outra. Num belo dia tá tudo normal, no outro dia caiu 40% do nosso canal. Eu não sei o que tá acontecendo, tá? Se for alguma falha nossa aqui, se eu estiver exagerando no tamanho dos vídeos, ou estiver sendo curto demais, ou estiver sendo muito prolixo, fala pra gente, tá? A gente tenta melhorar aqui, tá bom? Mas assim, saibam que a gente tenta fazer com a maior seriedade possível. A gente, sabe, tem uma dedicação tremenda para vocês verem que são anos já aqui de dedicação, de segunda a sábado, de segunda a segunda, né? Domingo, sábado, feriado, não importa. Eu tô aqui para ter um bate-papo, você tem um amigo que você pode contar aqui. É o que eu amo fazer. Isso eu faço isso porque eu gosto, tá? Eu amo falar de política, eu amo entender o Brasil, eu amo falar de tudo isso com vocês. Fechou? Tá bom? Obrigado, ficou até o final, deixa um comentário aí, isso ajuda bastante. E quando chegar para assistir um vídeo, tá tranquilo aí, deixa um comentário, nem que seja um bom dia, isso ajuda no engajamento, tá bom? Obrigado, pessoal, abraço, fica com Deus.